Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar nosso curso de Matemática Financeira para o Ensino Médio e a nossa primeira aula será sobre porcentagem. Pessoal, porcentagem é um dos assuntos mais do dia a dia da matemática que nós podemos encontrar em todos os ambientes. Primeiro, o que é porcentagem? Na nossa definição, porcentagem é uma fração de denominador 100, ou seja, 5%, né, esse 5%, é a fração de 5 em relação a 100. A grandeza porcentagem ela pode aparecer de duas formas. Primeiro, como uma grandeza absoluta, ou seja, quando a gente tem um índice de inflação, quando a gente tem uma taxa de crescimento, ou seja, 5%, 10%, esse valor, somente ele já explica a classificação do que a gente quer. E ele pode aparecer também, que é o mais comum, com uma grandeza relativa a uma quantidade. Quando nós falamos, ou seja, 10% de um total de alunos, ou seja, é 10% em relação a algum outro valor. Quando nós falamos 50% de desconto, é uma porcentagem em relação a algum valor. Esse é o mais comum que aparece. Em termos de linguagem, existe uma diferença muito sutil e que pode aparecer em alguns exames, que é a diferença entre porcentagem e ponto percentual. Então vamos ver esse texto simples aqui. Ó. A inflação sobe de 1% para 1,5%. Quanto aumentou a inflação? Nós temos duas formas de trabalhar essa questão. Nós podemos dizer que houve um aumento de 50%? A inflação aumentou a sua metade? Sim. Né? De 1% para 1,5% houve um aumento de 50%. Essa opção de linguagem que os jornais costumam utilizar para poder criar uma notícia bem escandalosa. Agora, nós podemos ver também que houve um aumento de 0,5 pontos percentuais. E é verdade, de 1% para 1,5%, nós tivemos um aumento de 0,5 pontos percentuais, que também está correto. Então, as duas linguagens podem ser apresentadas. É bom que nesse começo de aula isso já fique bem claro para todos nós. Na sequência, primeiro, lá no ensino fundamental, em vários lugares aqui do ensino médio, o algoritmo de cálculo que a maioria das pessoas usam é o algoritmo que trabalha, a gente chama aqui de tradicional, que é o uso da regra de 3. Ou seja, 25% dentre as 80 pessoas estão doentes. Então, quantas pessoas estão doentes? Normalmente, nós vamos ter esse cálculo. A pessoa faz a regra de 3, vou pegar para vocês aqui, multiplica invertido, 100x. Geralmente ela faz essa conta aqui, 80 vezes 25. Isso aqui é porque muitos de nós, alunos aí, trabalhamos com a calculadora, ao invés de pensar em algumas possíveis simplificações que seriam cabíveis aqui. Então ela vai achar 2.000 dividido por 100, ou seja, vai achar o resultado final 20. Entretanto, um outro modo de fazer o cálculo, que nós estamos denominando de cálculo direto, e ele é o cálculo mais lógico de porcentagem, se nós estamos falando de 25% de 80, esse de já representa para a gente um processo de multiplicação. Então, 25% de 80, nós vamos ter o quê? 25 sobre 100, de 80, 25 sobre 100, você pode simplificar como sendo 1/4 de 80, ou seja, representando, obviamente, o mesmo resultado de 20 pessoas que estavam doentes. Então, desse modo,
é um cálculo bem mais direto, lógico que é o mesmo resultado, mas é um cálculo bem mais direto do que a gente pode fazer utilizando regra de 3. Regra de 3 não está errado, mas nós estamos trabalhando, tentando fazer cálculos mais rápidos. Isso é uma habilidade extremamente importante dentro da resolução de provas, né? De outro modo, vamos trabalhar agora com cálculo mental. Mais uma vez, saber resolver exercícios com eficiência, né? É tentar ser mais rápido para poder ter tempo para a compreensão do enunciado. Então, cálculo mental de porcentagem. Nós denominamos aqui de família dos 10%. Vamos pegar esse texto. 320 pessoas participaram de uma pesquisa. Primeiro, quanto é 10% de 320? Bom, 10% então é uma fração. 10 sobre 100, que significa, né, simplificando, 1/10 de 320. E 1/10 de 320, se você simplesmente cortar um zero, você acha 32. Pessoal, essa é a conta mais tranquila de ser feita em relação à porcentagem. Uma referência muito importante. Todo mundo sabe fazer, tem que saber fazer conta e sabe fazer conta de 10%. É só dividir por 10, é só cortar um zero, ou ainda, é só deslocar a vírgula em uma casa. Então pense aí, quanto que é 10% de 500? Isso, 50. Quanto que é 10% de 1.000? 100. Quanto que é 10% de 840? 84. Quanto que é 10% de 72? 7,2. Então a conta de 10% é muito simples, é um cálculo mental fácil de nós fazermos. Agora, e se eu quiser uma conta de 5%? 5% de 320. Ao invés de fazer o cálculo como o anterior, de transformar 5% em 5 sobre 100 numa fração, olha o que nós já fizemos. 5% não é a metade de 10%? Então, já transformamos em 10% de 320, 10% de 320 nós sabemos fazer, é 32, depois você pega o 32 e faz outra conta muito simples, que é dividir por 2. Então, 5% de 320 é 16. Ou seja, como é que nós podemos fazer esse cálculo de 5% mental? Faz o cálculo de 10%, 32, e divide esse cálculo por 2. Você vai obter qualquer valor de 5%. Então, se nós tivermos lá, vamos fazer uma conta rápida aqui, 430. Quanto que é 5% de 430? 10% de 430 é 43, e aí você vai dividir por 2. 43 dividido por 2 vai dar 21,5. Então, olha que conta complicada aqui, né? Muitos podem achar 5% de 430 é 21,5. Nós fizemos isso de um modo mental. Vamos continuar aqui. Agora, e 15%? Como é que nós podemos fazer mentalmente um cálculo de 15%? Vejam vocês. 15% de 320... Opa, não peguei minha caneta. 15% de 320 eu posso separar em 10% mais 5%. Fazendo a operação distributiva, não é isso? Ó, 10% de 320 e 5% de 320. 10% nós sabemos fazer mentalmente, basta cortar um zero, não é isso? E 5% nós também sabemos fazer mentalmente, é a metade do valor do 10%. Assim, o cálculo de 15% é feito fazendo uma conta de soma, né, desses dois resultados que nós tivemos, resultando em 48. Então, por isso nós colocamos aqui, basta fazer o cálculo de 10%, dividi-lo por 2 e somar esses dois termos que você achou. Vamos lá? Então, rapidamente. Quanto que é 15% de 400? 15% de 400. Vamos lá. 10% de 400 vai ser 40. 5% de 400 é a metade dos 10%. Então, é 20. Ou seja, 15% de 400, nós vamos ter que somar esses dois termos, é 60. Olha que exemplo interessante. Ok? E assim, né, um dos últimos exercícios nossos aqui,
Quanto que é 20% de 320? Já pensando na nossa regra, então, do 10%, como é que nós podemos fazer? É muito mais fácil, ao invés de fazer a fração, fazer a simplificação, nós sabemos o valor de 10% de 320, que é 32, e para 20%, nós precisamos simplesmente multiplicar por 2. 20% de 320 é 64. Pronto, o cálculo mental foi feito. Ok? Assim, agora sim. 50%. Nessa sequência do 10%, eu posso pensar no 20%, no 30%, 40%. Só que o 50% tem um cálculo mais simples ainda. 50%, pessoal, é a metade. 50% é a metade de qualquer cálculo. Então, 50% de 320 é muito simples, basta dividir por 2. Né? 50% de 540, divide por 2, 270, e assim vai. E um outro cálculo, que poderia ser feito mentalmente, lá na família dos 10%, né? Que é o 25%, poderia pensar em, eu faço 10%, dos 10% eu faço 20%, dos 10% ainda eu faço 5% e somo tudo isso. Não, o 20%, 25%, desculpe, também tem outro jeito de calcular. 25%, na verdade, é uma fração que significa 1/4. Ou seja, 1/4 de 320, na verdade, vai ser 80. Então, nós podemos dividir por 4. E atenção, quem faz contas mentalmente dividido por 4. Qual é o jeito bom de fazer contas dividido por 4? 2 vezes seguidas por 2. O melhor cálculo mental para divisão por 4 é 2 vezes repetidas por 2. Então, nós pegamos um número, 52. Quanto que é 52 dividido por 4? Você não vai fazer, você vai fazer 52 por 2, isso vai resultar em 26. Depois você vai fazer 22 dividido por 2 novamente, isso vai dar 13. Então, 25% ou 1/4 de 52 é 13. Ok? Pessoal, bom, era isso que tínhamos para conversar hoje. Aproveitem, aqui no nosso menu, à direita, tem um botão Arquivos, onde vocês vão encontrar uma lista de exercícios sobre esses assuntos que nós trabalhamos de porcentagem. E na próxima aula, trabalharemos com aumento e desconto percentual. Obrigado e continue aprendendo com a Senec.